Boa noite a todos. E aqueles que estão assistindo em casa, também pode ter uma boa noite, né? Hebreus 9, 27, por favor. Hoje o nosso irmão Isaac, na escola dominical, trouxe o estudo sobre a igreja, né? E não precisava nem ter o estudo hoje de evangelismo, porque o que ele falou já serviria para o evangelismo, a pregação que ele trouxe hoje de manhã. E fala assim, isso é uma verdade, a palavra de Deus fala. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E nosso título vai ser João capítulo 3. Obrigado. João capítulo 3, de 1 a 16, e depois vamos ler mais alguns versículos, né? Estamos ordenados a morrer. Isso é um fato. E quando nós somos mais jovens, a gente não dá valor a isso. Nem se pensamos que vamos morrer, vamos viver uma vida de qualquer jeito. E quando chega um certo tempo, vai cair na ficha. Essa semana eu passei perto do nosso irmão Luiz Carlos lá. E de vez em quando eu passo lá, converso com ele, né? E a semana ele me deu uma triste notícia. Ele falou, Jorge, você está com um monte de cabelo branco na cabeça. Eu falei, a idade está chegando. Quando eu olhava um tempo atrás, eu não tinha nenhum cabelo branco, né? E a idade está chegando. E hoje eu falando com a minha esposa, eu falei assim, Esther, muitas vezes eu penso que quando vou dormir, que não vou acordar no outro dia. Mas eu sei para onde eu vou. Foi cantado aqui o segundo hino, Cidade Celestial, foi cantado aqui uma parte celestial. Eu sei que eu vou estar na Cidade Celestial, como muitos aqui sabem que nós vamos estar na Cidade Celestial. Tomara que todos que estejam aqui nesse salão já tenham tomado essa decisão ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se não tiver tomado essa decisão, não vai estar nessa cidade celestial. Pelo contrário, vai estar condenado por ele mesmo, não por o Senhor, porque o Senhor pagou o preço na cruz para nos salvar da condenação eterna para a vida eterna. Não adianta você vir aqui todo domingo, após domingo, segunda, terça, e escutar a palavra de Deus e não tomar uma decisão. Ficar indiferente essa decisão. Não adianta. Vim cantar no coral, vim cantar nisso, vim cantar aquilo, e distribuir folheto, se você não tiver um encontro com Cristo. Porque se você não tiver um encontro com Cristo, você vai para o lago de fogo, para o tormento eterno. Pode passar, por favor? Vou usar o estudo do Guilherme. Então, pode apagar aí, por favor? Esse aqui é o plano divino que o nosso irmão Guilherme tem trazido aqui nos estudos dele. Esse aqui, esse local, esse local é onde vai passar todos aqueles que se mantêm indiferentes essa reconciliação com Cristo. Se nós estamos aqui todo domingo anunciando as boas novas de salvação, é para a pessoa, o ser humano que está escutando, ouvindo na sua casa ou aqui, que ainda não tem, para não ir para esse lugar. Porque quando Cristo veio a esse mundo, veio para nos libertar da condenação eterna para a vida eterna. Quando participamos aqui todo domingo, domingo após domingo, da ceia do Senhor, é para lembrar o que Cristo fez por nós na cruz. Um preço que ele pagou por nós na cruz. Não por um grupo de pessoas, um grupo de ser humano, não. Ele pagou um preço por todo ser humano. Porque só através de Jesus Cristo nós temos reconciliação, temos paz e sabemos aonde vamos morar. Mas aqueles que se mantêm indiferentes, sentados no banco, ouvindo domingo após domingo, se não tomar uma decisão, felizmente, vai passar nesse lugar, eternidade.
sofrimento eterno, condenação eterna, porque o próprio ser humano se contenta. Ele mesmo se condena. Não é Cristo que se condena a pessoa, nem Deus. É o próprio ser humano de não tomar decisão ao lado de Cristo. Vamos ver aqui, agora em João capítulo 3. Depois, vamos ver também, antes de passar para outra parte, como foi cantado aqui no segundo. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Onde todo ser humano que confessa a Cristo como Salvador vai passar nessa cidade celestial, aonde não vai ter mais dor, agonia, choro, ranger de dente, aonde esse lugar é um lugar que o Senhor queria que todos fossem para lá, mas muitos não vão. Bilhões e bilhões de vidas não vão estar lá, mas aqueles que reconheceram um dia Cristo como Salvador vai passar a eternidade lá, aonde não tem choro, não tem ranger de dente, onde nossos corpos, doentes pelo pecado, vai ser revestido num corpo incorruptível, semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas pessoas pensam, igual esse homem no passado, um religioso, pensam que só de ouvir e ter uma posição, ele vai ser salvo. E ele sabia de tudo, que Cristo ia vir a esse mundo, mas mesmo assim, ele não conhecia realmente quem era Cristo. Ele ouviu falar pela Escritura, mas ele não conhecia Cristo verdadeiramente. Mas depois, na frente, ele tomou uma decisão. Vamos ler lá, João capítulo 3, de 1 a 16. Fala assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele sabia que era Jesus Cristo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido no Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer que ouve, e a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Ele era mestre, ele sabia que Cristo ia nascer, que ele vinha, e ele faz os sinais, ele comprova os sinais, ele mesmo fala de Cristo. Eu sei que o Senhor está fazendo sinais, mas ele não cria em Cristo. Somos como milhares de milhões de bilhões que se mantêm diferentes. Vem a reuniões todo domingo, ouve diariamente, não só aqui, mas o mundo ouve diariamente, mas não toma uma decisão. Vou deixar mais para frente, vou deixar mais para frente. Quando eu já fui várias vezes ali no Vale das Orquídeas, naquele local de sepultamento lá, tem várias placas. Nasceu tal data e morreu tal data. Ali tem todos os tipos de pessoas ali. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, tudo ali. Muitos ali já estão condenados. Outros não. Outros já receberam Cristo quando estavam vivos. Porque a salvação, a decisão, é quando você está vivo. Porque se você morrer agora, aqui mesmo, tem um infarto aqui, ou morrer ali fora, sem Cristo, você já está condenado. Porque você mesmo se condenou. Como Nicodemos. Como várias pessoas desse mundo.
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres, não creste. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, do Filho de Deus. Esta é a condenação, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram maus. Tá bom. É isso. Versículo 36, por favor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Que o Senhor possa abençoar a leitura da palavra do Senhor. Vemos um fariseu que conhecia tudo sobre aquele do Velho Testamento. Sabia que ia vir o mundo um Salvador, um Redentor. E esse Salvador apareceu para Nicodemos, como apareceu para milhares de pessoas no passado, como ele se faz presente para nós, como abrimos a palavra do Senhor, como falamos da palavra do Senhor. Por isso que é indesculpável o ser humano falar que nunca ouviu falar do Senhor. É desculpável. Mas esse homem aqui, esse religioso ali, era como muitos de nós. No passado, na minha conversão, antes da minha conversão, eu não me preocupava se ia morrer ou não. Eu nem sabia se ia morrer. Eu achava que ia viver eternamente. E um belo dia, quando eu saí da minha casa, fui para a casa da minha mãe conversar lá com ela, e ela falou para mim assim: Jorge, vamos ali hoje escutar a palavra do Senhor? Vai ter uma reunião especial. Falei, vamos lá, mãe. E já se passava mais de 15 anos que eu não entrava no templo evangélico. E era um trabalho dos irmãos, na subida do Morro do Andaraí. E aquele trabalho deu muitos frutos. Muitas pessoas foram salvas ali naquele momento. Durante teve aquele trabalho lá, e tem ainda. Eu fui lá com a minha mãe, com meu pai, e escutei a palavra do Senhor. Como nós escutamos um dia, e nós tomamos uma decisão lá de Cristo. E aí, tomei uma decisão ali, mas fui andando. E quando comecei a ler e ouvir pessoas pregando sobre o Evangelho, quando irmãos falavam que aquele que morre sem Cristo já estava condenado, eu falei, eu era um louco, um homicida. Porque se eu morresse antes de tomar minha decisão ao lado de Cristo, eu estaria no lago de fogo. Não precisa passar, não. No lago de fogo, do tormento eterno. Sabendo por que eu estava lá, porque eu reneguei Cristo, eu confiava em mim mesmo para ser salvo. Eu achava que não existia inferno. Mas quando eu fui ouvindo a palavra de Deus, quantas pessoas nesse mundo existem que era igual eu, indiferente ao Evangelho, indiferente à obra de Cristo na cruz do Calvário, vivendo uma vida a dia após dia,
E sabemos que essa vida vai acabar. Sabemos que a morte vai chegar a cada um de nós. Sabemos claramente aonde aqueles que são salvos vai passar a eternidade, na Nova Jerusalém, e aonde aqueles que não têm Cristo vai passar no fogo eterno. Eu ouvi falar aqui que, acho que foi para um irmão, acho que foi para uma irmã, que aquele irmão que se converteu de câncer, o João Mendonça, que eles foram fazer uma visita na casa do João Mendonça, e ele não era crente, a esposa dele que era crente, e a dona Léa, quando falaram isso, que ela frisou bem bem, João Mendonça, se você morrer aqui, você vai para o inferno. João Mendonça, se você morrer, você vai para o inferno. Ela frisou bem claro, se ele não tomasse uma decisão, ele ia para o inferno. O que ele fez? Tomou uma decisão ao lado de Cristo. Eu não conheci ele muito tempo, mas vi a disposição dele, mesmo doente, mesmo com câncer, vi essas reuniões, porque ele tinha o gozo da salvação, ele tinha a alegria da salvação, ele sabia, se morresse, a morte não tinha domínio sobre ele, porque ele tinha Cristo como Salvador. Agora, uma pergunta, todos nós nesse salão, como aqueles que estão nos assistindo, têm essa mesma confiança? Se partir agora, se morrer agora, que vai para o descanso eterno? Temos essa confiança? Os nossos filhos têm essas confianças? Os nossos vizinhos têm essas confianças? Em Cristo, se morrer agora, vai para o descanso eterno? Ou então está ainda em cima do muro? Esse muro pode desabar. A oportunidade não é daqui a 10 anos, quando eu estiver velho, ou daqui a 5 anos. Vou aproveitar bastante minha vida e vou me dar bem, vou curtir adoidado. Não é isso. Porque a morte é estreita. Há pouco tempo agora, acho que tem mais ou menos um mês, se não estou enganado, um jogo São Paulo, um time exterior, não sei se era educador, o jogador lá no meio de campo lá, foi bombeando, caiu praticamente morto. Praticamente morto. E várias pessoas, quando nós abrimos nossos vídeos para ver, pessoas assim tendo infarto, repórter dando entrevista, morrendo ali. Mas a morte não é nada. Agora você morrer sem Cristo que é tudo. Que não tem mais esperança. Não tem mais como fazer nada. Porque Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Entregou-se por nós. O preço que ele pagou foi muito alto. E nós, o ser humano, não valoriza isso. Penso que por ser, como o Nicodemos diz aqui, eu sou muito bonzinho, vou ser salvo. Eu ajudo os pobres, vou ser salvo. Eu faço isso, vou ser salvo. Não, você só vai ser salvo se você reconhecer Cristo como seu único suficiente Salvador. Aí é teu nome é aonde? Escrito aonde? No livro da vida, aonde não se apaga. Mas enquanto você não toma uma decisão, o teu nome não está escrito lá no livro da vida. Não está escrito no livro da vida. Tome uma decisão. Seja corajoso. Saia de cima do muro. Porque hoje pode ser o último momento que você tem de tomar uma decisão. Não só aqui, mas em toda a parte do mundo. Cristo está às portas. Batendo nas portas. Acorda! Acorda! Toma uma decisão. Ele está vendo servo após servo, domingo após domingo. Irmãos estão pregando o evangelho, não só aqui, mas em toda a parte do mundo. As pessoas acham chacota disso. São doidos, são malucos. Maluco, doidos são aqueles que não tomam uma decisão. Doidos são aqueles que não tomam uma decisão. Seja corajoso, toma uma decisão.
que hoje possa ser sua última oportunidade. E como Apocalipse, capítulo 20, fala, a partir do capítulo 20, a partir do versículo 10, fala assim: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não, a gente vai ler o 14 e 15. Mas antes de ler o 14 e 15, se parasse aí no versículo 10, estava bom. Porque o diabo, seus anjos, todos iam para o lago do inferno. Mas aqui vai ser todos aqueles que rejeitaram Cristo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que fala. Que aquele que não foi achado no livro da vida, no lago de fogo, o tormento eterno. E lá tem como sair de lá? Não tem como sair de lá. E nós não. Aqueles que se mantêm indiferentes, quando morrerem sem Cristo, eles vão saber por que estão lá. Eles vão saber por que estão lá. Que estão lá porque rejeitaram a obra de Cristo na cruz do Calvário. Rejeitaram. Se fizeram diferente. Agora, quando foi cantada aqui, né, a Nova Jerusalém, onde todos aqueles em Cristo vão passar a nova cidade. Nova cidade, onde não existe dor, agonia, onde não existe sofrimento, onde a verdadeira paz vai reinar, onde a glória do Senhor vai iluminar tudo, onde não vai existir noite. Fala assim, Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4, até o de 1 a 6, fala assim: e vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataivada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não, até o 15. Obrigado, Lucas. Essa promessa são para quem? São para todos. Mas todos querem essa promessa? Não. Não. Mas nós, como um dia reconhecemos Cristo como Salvador, essa promessa é para nós. Como todo ser humano que reconhece Cristo como Salvador, essa promessa é para nós. Mas aqueles que morrem sem Cristo não têm essa promessa. Não temos essa promessa. O lado deles, daqueles que rejeitam Cristo, é o lago de fogo. Você pode não acreditar, mas sabe que quando Cristo voltar, quando você partir desse mundo, sem Cristo, você vai estar lá. Não adianta chorar, chamar mamãe, papai, vovô, vovó, tio, titia. Não adianta chorar. Que você vai estar lá. Que o Senhor possa estar abençoando e que o Senhor possa acrescentar aqueles, tudo aqui que foi falado a cada coração. Uma boa noite a todos. Amém.